Namaskar, nesse dia tão lindo. Hoje eu tô fazendo essa live aqui na minha varanda, porque sempre foi um sonho meu morar numa casa onde eu pudesse olhar as árvores, ver o vento, tocar nas folhas, ouvir os passarinhos, e isso em algum momento aconteceu. Então, bom dia, Daniele. Nos vimos ainda há pouco e agora novamente. Bem, hoje ainda tenho mais uma live sobre questões relacionadas ao yoga. E hoje eu estou trazendo um assunto que é bem esclarecedor para compreender a natureza do yoga e o diferencial dessa prática em relação a outras práticas físicas. Aí eu vou trazer alguns assuntos, alguns exemplos, para que a gente possa compreender o que é uma prática e uma filosofia de yoga. Primeiro, considerar que o yoga, ele é a prática física e filosófica mais antiga do planeta. Está lá registrado nos Vedas de 7.000 anos atrás. E os mestres sempre nos lembram que aquilo que é verdadeiro permanece. E ele foi entregue à humanidade por seres de muita iluminação, para que a humanidade pudesse atravessar esse ciclo de nascimento e morte de uma forma mais branda. Bem, isso é comprovado, não sou eu quem está a dizer. Quando é comum ouvirmos das pessoas a questão assim: eu não estou praticando yoga, mas eu estou correndo. Eu fui para academia, eu fui praticar pilates, eu fui fazer RPG. Tudo isso é válido, mas isso não é yoga, porque yoga tem um corpo de conhecimento e de práticas que faz todo o diferencial. Primeiro, lembrando que a importância do professor de yoga. O professor, em qualquer situação, não só yoga, ele é o diferencial, porque a técnica e o conhecimento nós podemos adquirir de forma prática e rápida, mas ser um portador dessa sabedoria é diferente. Porque ser o portador é que vai fazer a transformação. Porque yoga é transformação. É sair do mundo externo e caminhar em direção ao mundo interno, para que externo e interno se encontrem nessa ligação que é yoga. Bem, aqui na cidade de Araruama, é comum, quando chegam as provas do Enem, algumas escolas, poucas, claro, contratarem professores de yoga para acalmar os alunos. E aí, eles mais calmos possam fazer provas com mais tranquilidade e possam também colocar aqueles conhecimentos que adquiriram e que o sistema nervoso abalado naquela competição, a necessidade de passar, a pressão social interna
faz com que eles não expressem aquilo que eles sabem. Bem, e aí ele é contratado, o professor é contratado uma vez por ano e passa todo o ano sem a prática de yoga. Mesmo também quando esse professor é contratado, esse professor de yoga, ele não é um tanto valorizado financeiramente, enquanto um professor das disciplinas intelectuais são muito mais valorizados. Mas isso faz parte desse sistema que nós vivemos. Tanto o intelecto é utilitário, quanto a prática de yoga também é utilitária. E aí eu retorno a uma coisa que aconteceu há uns anos passados, não me lembro quando e também nem participei, mas ouvi bem essa história. Era uma final de Copa do Mundo, acho que foi aqui no Brasil, não sei. E nessa final de Copa do Mundo, o Brasil tinha uma vantagem gigantesca. Ainda mais que eu acho que era aqui no Brasil. E aí o que aconteceu? A Alemanha venceu de 7-0. Isso ficou clássico no esporte. Nossos jogadores, quem na época assistiu e contou, eles se desestabilizaram completamente. E como eles se desestabilizaram, a Alemanha, que não tinha nenhuma pressão de ganhar, porque o jogo era aqui no Brasil e a pressão estava muito grande, porque também jogadores, eles são muito pressionados, porque são salários gigantescos ao clube, a própria família, ele mesmo, né? E a Alemanha ganhou. E uma coisa me chamou a atenção na época. Eu soube, e depois foi comprovado, que toda a seleção da Alemanha, ela praticava yoga antes dos jogos e tinha como prática em seus treinamentos a prática de yoga. E isso trouxe para eles uma estabilidade maior no caso daquela decisão. Isso acontece até hoje. Quando um ser humano se sente pressionado por uma doença física ou psíquica ou uma condição social adversa, ela vai buscar algo que possa trazer essa estabilidade. Isso é próprio do ser humano. E aí, essa pessoa vai buscar yoga. Portanto, yoga, ela no contexto que nós vivemos, ela virou uma bengala. Ela é utilizada como um medicamento, um remédio que nós tomamos para aliviar uma situação. Mas sabemos bem que um medicamento, ele também alivia por um tempo. Não é para uma vida. Ele vai aliviar aquele sintoma da dor no pé, mas um dia na cabeça, outro dia no braço. Inicialmente, as pessoas vão na busca do yoga por esses motivos. Mas, com a prática, ela vai encontrar uma outra coisa. Porque a função do yoga maior é esta sabedoria de integração do humano com o divino que nós somos. E aí, qual é a função desse movimento dentro do yoga? Hoje nós conhecemos a prática de yoga pelos asanas. No domingo teve uma apresentação de yoga no calçadão, na praia aqui da cidade.
E aí, todas as publicações mostram duas coisas. Primeiro, a pessoa numa posição clássica de asana, que é a posição física. E noutra, ela, os olhos fechados, meditando. Até aí, ótimo. Mas o que vai fazer o diferencial nisso é a continuidade. Porque nós reconhecemos a importância desses movimentos como apresentação externa. Mas essa apresentação externa há de levar em algum momento para a interiorização. Então, a Cristina está se colocando aqui, né? Ela está assistindo. A Cristina está morando longe e nos acompanhando com essa sabedoria do yoga no momento da sua vida atual. Bem, quando uma pessoa está fazendo uma prática, ela imediatamente vai se sentir bem. E aí, nos primeiros dias de yoga, ela fica encantada. Às vezes até não, ela sente alguns incômodos. Mas o que faz ela se sentir bem? Porque ela vai sentir que a mente está mais calma. Ela vai sentir que os pensamentos dela estão mais serenos. E a nossa mente é como um lago. Na medida da turbulência, não vemos fora nem dentro. Mas na medida que se acalma, nós vamos acessando a certas verdades que são necessárias, inclusive, para o nosso dia a dia. Resolução de problemas práticos. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque esses movimentos que nós fazemos no yoga, as respirações, vão atuar no campo físico, ativando glândulas do nosso corpo. E as glândulas são as produtoras dos hormônios. Os hormônios, eles não são órgãos. Hormônios são chaves, simbolicamente retratado como chaves, que abrem as portas das células. E esses hormônios, eles são liberados por essas glândulas conforme a nossa condição física e conforme a condição planetária. Portanto, é um mecanismo praticamente independente. Esse mecanismo de liberação de hormônios, eles não são ativados por nossa vontade. Eles vão ser ativados conforme a condição de sabedoria e inteligência do nosso corpo. E o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é promover condições para que as minhas glândulas que as minhas glândulas ativem hormônios no momento necessário. Nós temos mais de 80 hormônios ativados no nosso corpo, produzido por glândulas de secreção internas que, na prática de asanas e de respiração, são mobilizados. Portanto, quando uma pessoa pratica yoga,
ela vai dar vitalidade às suas glândulas. Vocês querem, eu vou dar um exemplo bem fácil de entender. Existe na modernidade, e eu não estou criticando, tudo faz parte do grande teatro e do jogo planetário, uma necessidade de músculos fortes, enrijecidos. Há uma necessidade de corpos bem organizados. Isso é importante. Porém, a perda de hormônios, a decadência das glândulas, elas vão dificultar muito esse processo. E aí, por mais que você exercite um determinado músculo, que tome o determinado medicamento, não vai surtir efeito. Porque esse efeito só vai acontecer a partir do momento que essas glândulas estejam em equilíbrio. Como exemplo, eu vou trazer uma glândula que hoje está sofrendo muito, que é a adrenal, que está em cima do rim. Essa glândula produz 2 hormônios muito interessantes, que é o cortisol e a adrenalina. A natureza, ela fez esses 2 hormônios para um sistema de defesa do nosso corpo e para o funcionamento de certos órgãos. Só que elas são mobilizadas pelo estresse. O estresse é algo saudável, porque sem o estresse, essas glândulas não funcionariam. E se elas não funcionassem, o meu sistema de defesa, o meu sistema de fuga, o meu sistema de proteção seria diminuído. Então, elas nasceram para funcionar em determinado momento. Mas o que acontece? Esse sistema de estresse, principalmente nas grandes cidades, ele é constante. Esse estresse é provocado pela demanda intelectual. Esse estresse é provocado pelos auto-julgamentos, pela competição, pela necessidade de defesa o tempo todo. E aí o que acontece? A glândula, ela entra em colapso. E por ela entrar em colapso, ela fica produzindo o tempo todo esses hormônios. E aí esses hormônios vão degradando as nossas funções orgânicas. Então, para que se pratica? Por que é necessário o movimento no yoga? Para que eu possa promover condições de saúde e de vitalidade para as minhas glândulas. Só que nós não somos este corpo físico somente. Junto a esse corpo físico, há um corpo energético, há um corpo psíquico. E esse corpo psíquico relacionado com as glândulas são os que chamamos de chakras. Chakras são vórtices de energia do nosso corpo energético. Só que esses vórtices, eles também são equilibrados conforme a saúde e vitalidade das glândulas. Portanto, quando uma pessoa, ela diz assim, eu não pratico yoga, mas eu faço outra atividade física, ela não compreendeu ainda a verdadeira natureza do yoga.
qualquer posição que você se coloque, uma posição clássica de yoga, você vai ativar uma determinada glândula ou mais de uma. Uma vez vitalizada essa glândula, ela vai trazer para o corpo físico uma estabilidade, um equilíbrio. E esse equilíbrio vai promover funções orgânicas mais saudáveis. Nosso corpo, ele não funciona em situações limites. A situação limite, ela acontece por um tempo, mas como toda natureza, ele precisa subir e descer. Hoje, uma das palavras mais ditas chama-se pausa, repouso, porque nós estamos como uma máquina funcionando o tempo todo. Até mesmo as nossas máquinas. Imagina você ter uma máquina de lavar e bota para funcionar 24 horas. Ela vai durar pouco, ela não tem condições, ela precisa descansar. E aí imagina um corpo sutil como o nosso. Então o movimento que eu coloquei lá no yoga, ele serve para estabilizar as funções hormonais. E uma vez estabilizada, essas glândulas vão ter condições de se conectar, de receber as informações cósmicas para liberação dos hormônios. E imagina, hoje muitos hormônios eles estão sendo produzidos em laboratórios, porque a cadeia molecular de um hormônio ela é fácil de ser imitada. E aí esses hormônios eles são colocados para ativação de alimentos, como o frango, por exemplo. O frango é um dos alimentos mais contaminados por hormônios de crescimento. O frango, as carnes em geral, certos produtos que colocamos na pele, tudo isso tem hormônios. E esses hormônios que são colocados no nosso corpo, eles não são reconhecidos. E quando são reconhecidos, eles não têm a quantidade necessária para a saúde do nosso corpo. Vocês imaginam que, às vezes, uma vida inteira tem certos hormônios que eles são produzidos numa quantidade mínima. Eles são pingados na circulação sanguínea de pouquinho em pouquinho, em certas condições, num determinado horário do dia. Nós sabemos muito bem hoje, está bem difundido, a questão da melatonina. A melatonina, ela é produzida à noite, no escuro, para que nosso corpo relaxe e as funções que precisam acontecer possam acontecer independente do nosso movimento e da nossa vontade. Então, por aí a gente vê o quanto estamos longe daquela verdade sobre nós mesmos, do conhecimento. E dentro desse corpo do yoga existe algo chamado Swadhyaya. Swadhyaya é o estudo das leis da vida, dos ensinamentos dos mestres, das verdades científicas e de tudo aquilo que pode colaborar para o nosso autoconhecimento.
Bem, yoga é um trabalho necessário para qualquer ser humano. Qualquer ser humano precisa praticar yoga. Ainda mais nesse momento, onde nós estamos sofrendo um bombardeio absurdo, um bombardeio energético, um bombardeio de informações, um bombardeio de negatividade, para que possamos não só evitar que essas coisas nos assolem, mas também produzir em nós uma condição vibracional que possa melhorar, que possa fazer com que o outro, o ambiente, receba uma condição melhor. Bem, essa é a natureza do yoga, só isso. Porém, tem uma coisa que precisa ser bem lembrada, como eu dei o exemplo inicial. Não só no dia da prova, não só na hora que a cabeça estiver perturbada, não só quando aquele relacionamento que eu tinha foi embora por qualquer circunstância. O yoga é para ser praticado todos os dias, como o banho que nós tomamos. É comum vocês encontrarem pela rua pessoas que passam dias e dias sem banho. Elas estão naquela condição, escolheram em algum momento, por isso que elas estão lá. E que também o sistema aproveitou para deixar elas daquela forma. Mas é a mesma coisa com o nosso campo psíquico. Eu não posso esperar que eu tenha uma questão para a prática. Todos os dias, na nossa rotina diária, quer fazer? Acordar, realizar nossas limpezas naturais, abrir a janela, respirar, fazer os asanas, meditação. Então isso vai mudar toda a nossa existência. Porque senão vamos ficar muito infantis nessa terra a vida inteira, esperando que um milagre aconteça. Realmente os milagres existem, mas a partir de uma condição de trabalho, de busca. Então, práticas de yoga. Estamos aqui no Espaço Ayum, com vários horários de yoga, professores maravilhosos. E você também não precisa ficar sempre aqui. Aprendeu, pratica, ensina para os outros. E aí repetindo a grande lição de Baba. Na vida individual, devemos praticar yoga. Na vida coletiva, também devemos praticar yoga. E ela é a panaceia para todos os males. E eu quero encerrar com um comentário da Daniele. O yoga foi uma das coisas mais significativas que aconteceu na minha vida nesse último ano. Daniele é aluna praticante do Ayum e da vida. Namastê para todos. Até nossa próxima semana.